CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, você é daqueles que também tem medo da máquina? Tem não, viu? Acho que como você falou, Fernanda, é um futuro que não tem como sair, não tem saída, viu? Não é? Vai ser acontecer assim, não tem jeito de brigar contra isso que não vai funcionar, viu? Caminho sem Bom volta, dia, né, Fernanda. Gilberto? Não tem volta, não tem volta. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia. Exatamente. Vamos falar de uma tecnologia, né, uma evolução tecnológica que tá, na verdade não é nova, mas agora que a coisa começou a engrenar, porque na verdade a gente tem hoje uma série de interfaces, né, com os computadores, veja, via voz, via vídeo, né, via texto, né, que é a chamada de computação afetiva, né? Basicamente, ela tenta ou promete tornar as máquinas mais humanas e sensíveis às nossas emoções, né? Então, ela busca criar máquinas capazes de reconhecer, interpretar e responder às emoções humanas, né, para isso. Então, ou seja, o objetivo é tornar então exatamente essa interação entre pessoas e máquinas, né, ou sistemas, mais natural e mais personalizada nesse caso. Então, ela vai combinar vários sensores, tipo parte de sensores de voz, vídeo, né, toda a parte de captação de informações, tipo tom de voz, linguagem corporal. Ele vai interpretar isso para entender como é que está a pessoa naquele momento, nesse caso, nessa questão. O conceito, como eu falei, não é novo, começou em 1990, né, com a professora do MIT, lá nos Estados Unidos, e agora ela tem, com a parte da IA, ela acabou ganhando um impulso, né, bastante grande em relação a isso. Então, basicamente, como eu falei, ela funciona coletando, né, esse tipo de sensores e alimentando algoritmos de aprendizado de máquina, IA, basicamente, né? Então, imagem, som e texto, né? E aí, como a pessoa digita, como a pessoa se comporta na frente do vídeo, ou que tons de voz que ele fala, e aí esses modelos são treinados para entender como é que funciona, como é que a pessoa está sentindo naquele momento. E aí, a pergunta que as pessoas podem estar fazendo é, bem, interessante a tecnologia, mas onde é que ela vai ser aplicada na prática, né? A computação afetiva vai ser aplicada na prática. Então, aí a gente tem, basicamente, diversas áreas do cotidiano que estão utilizando essa questão de sistema inteligente. Então, por exemplo, atendimento ao cliente, né? O cliente entrou em contato com um centro de suporte, né, ao cliente. Então, o tom de voz dele, expressão facial, né, já pode medir, né, se ele está muito ou pouco aborrecido, se ele está num dia bom ou dia ruim, né? E aí vai permitir, inclusive, que os bots, né, tenham uma resposta mais empática e personalizada para aquela situação, né? Na área de saúde também, ou seja, análise de bem-estar do paciente, sistemas que vão monitorar os sinais fisiológicos, até inclusive entra aí a parte de respiração, a parte de batimento cardíaco, né, para poder entender, né, ou identificar, né, sinais emocionais, né, por exemplo, para tratamento de depressão, ansiedade e outros distúrbios mentais. Então, uma utilização bastante interessante, né, nesse caso. Outra é na parte de educação, né? Ou seja, a ideia é que as plataformas aprendendo, né, com a computação afetiva, aprendendo a reação dos alunos, nesse caso, né, elas podem adaptar o ritmo e a metodologia de ensino conforme o estado emocional do aluno, né? Então, aí torna o aprendizado mais eficaz, né, e reduz a frustração, porque ele vai andar no ritmo que o aluno deseja, ou ele está expressando naquele momento que ele precisa, talvez um pouco mais rápido, um pouco mais lento nessa questão. E uma outra questão também importante é na parte de jogos, né? Então, vários sensores já são empregados hoje para reagir a emoções do próprio jogador, né? Então, isso aí vai fazer com que os jogos tenham uma experiência mais imersiva, né, nesse ambiente, e aí consegue envolver mais, né, os jogadores, nesse caso. Então, ou seja, basicamente assim, é uma forma de melhorar essa interação entre sistemas, máquinas e pessoas, tentando, né, fazer com que os sistemas entendam um pouco mais do comportamento humano ou das reações humanas, para que ele possa oferecer uma interface mais interessante. É óbvio que isso tem alguns desafios, né, para isso, né? O principal desafio é privacidade, né? Ou seja, como é que isso vai ser lidado, porque o dado, né, esse dado agora é muito sensível, né? É uma informação de dados emocionais que são extremamente sensíveis, e aí eu tenho que ter uma proteção adequada para esse tipo de informação que está armazenado lá no algoritmo, né, que o algoritmo aprendeu nessa situação, né?
Outra questão é que existem diferenças culturais, né? Assim, a reação que um sul-americano tem em relação a certa dificuldade é diferente de um europeu, diferente de um americano, norte-americano. Então, ou seja, isso também é um desafio importante nessa situação. Bom, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas com certeza agora essa tecnologia que não é nova, como eu falei, ganhou um impulso muito grande com as interfaces novas que a gente tem nos sistemas e a parte de IA. Pois é, eu acho que até a forma depois, né, pensando assim, né, no futuro, que eu imagino que é muito mais próxima, até a forma dela lidar com a gente, essa inteligência artificial, né, já pensando aí nesses sentimentos, ela vai escolher outras respostas, ela vai interagir com outras vozes. Exatamente. Até vai identificar que você, pelo tom de voz, está estressado, vai tentar te acalmar de alguma forma, né? Eu imagino isso integrado, por exemplo, em assistentes pessoais, tipo Alexa, o Google Home, né, por exemplo, que vai, na interação com o usuário, vai entender o que está acontecendo e tentar, né, de alguma maneira, contornar aquilo ou ter uma interface mais amigável com o usuário, né, para isso. Então, acho que é bem interessante nesse uso, né, para isso. Obviamente que tem esses desafios que eu comentei, né, que eu acho que o principal deles é a privacidade, mas é uma tecnologia interessante, né, para melhorar a experiência das pessoas com o uso dos sistemas ou computadores. Uhum. Vamos dar atualizada então, antes da gente mudar para o golpe, né? Como é que está a situação? E os ouvintes, depois de ouvir a explicação do Gilberto, mudaram um pouco de opinião? Então, não. Não? Ih, Gilberto? Aqui no Twitter, 100% dizendo tô fora, tenho medo disso. E no Threads também, 100% dizendo que tem medo. E a galera do Instagram tá mais satisfeita, tá? A galera do Instagram tá mais, vamos dizer, tecnológica, Gilberto. Só que diminuiu agora. São 70% estão dizendo que seria demais aí se as máquinas nos entendessem. E apenas 30% dizem que tô fora. Tenho medo disso, mas tem essa mudança de perfil aqui. Viu? É interessante que as opiniões, né, são ou totalmente para um lado ou totalmente para o outro. Não tem um meio termo, né? Tipo assim, depende do aplicativo, depende da situação. Ou eu quero muito ou eu não quero nada. Ou eu não quero nada. E tem muito a ver com o perfil do usuário da rede, tá? Porque lá no Threads e no Twitter é um perfil... eu acho que tem mais idade, né? Mais maduro. Talvez. Porque ele tem um perfil mais conservador. Uhum. E no Instagram, acho que tá a meninada, eles estão mandando ver. Tipo, que venha, né? A gente decide depois o que faz com eles. Exatamente. Mas assim, é interessante que assim, não tem meio termo nesse assunto, né? Ou seja, é um assunto que mexe com as pessoas profundamente. Então, ou seja, ou você concorda plenamente com o uso dessa tecnologia, ou você discorda completamente dessa tecnologia. Bem interessante. Perguntas aí, Paty? Tem, na verdade, observações, Fernanda. A Silvana está com a gente aqui falando, eu também tenho medo, gente. Já pensou se um dia alguém se apaixona por uma máquina, descobre que é uma máquina, que é um robô? A Silvana com a gente. E o Valdir, trazendo uma lembrança muito boa. Eu vou acabar entregando um pouco a minha idade, mas não sei se o Gilberto vai lembrar disso. Ele trazendo a lembrança de uma música do Kraftwerk, que são praticamente os precursores da música eletrônica que a gente conhece hoje, lá de 1981, chamada Computer Love. Eu assim, adorava o conjunto, né? Também denunciando a minha idade aqui, adorava o conjunto, assim, eu ouvia todas as músicas dele lá, bem lembrado, bem lembrado. Eu lembrei de um outro filme também, chamado Ela, né? Aham. Que é um moço, né, um rapaz que se apaixona pela assistente digital dele. É Uma Thurman, não era? Ela? Ela. Não era Uma Thurman? Eu acho Não? que era, Fê, não lembro. Não. Tô procurando era um aqui. assistente pessoal no celular dele. Ficava no celular dele e interagia com o assistente pessoal, que na verdade era um algoritmo, na verdade, né? Ele se apaixona e começa a viver, né, como se fosse um casal mesmo, ele e ela. Bem interessante. E ela. Não é muito novo, mas se eu procurar, acho que talvez até encontre por aí. É isso. Vamos pro golpe da semana? Vamos lá. O golpe tá aí. Conte. Muito bem, Fernanda. A gente falou aqui várias vezes já sobre não usar a mesma senha em vários perfis da internet, então você tem que usar senhas diferentes. Então a sugestão era usar aplicativos de cofres de senhas para proteger as suas senhas em relação a isso. Pois, com o crescimento do uso dos cofres de senhas, os golpistas também agora estão utilizando esse tipo de assunto para poder tentar aplicar golpes nas suas vítimas. Veja, os cofres de senhas continuam seguros. O problema não é o cofre de senhas, eles continuam seguros. O ataque não é contra os cofres de senhas.
o ataque é contra as pessoas. Os golpistas estão gerando e-mails, né, falsos, obviamente, para as pessoas, dizendo assim, olha, o seu cofre de senhas precisa ser atualizado, né? Porque ele tem um bug de segurança, então é um e-mail falso, né? E aí ele solicita que o usuário clique num certo link para atualizar o aplicativo de cofre de senhas dele. Na verdade, quando o usuário clica e instala esse programa, na verdade não está instalando a atualização do cofre de senhas, ele está instalando o vírus, não é isso. Então, ou seja, o cofre de senhas continua seguro, o que acontece é que os golpistas estão utilizando da engenharia social para instigar ou incentivar o usuário a clicar naquele link. Os principais gerenciadores de senha que são alvos, né, desses e-mails de phishing, né, de e-mails falsos, é o LastPass e o Bitwarden, que até eu já comentei aqui sobre ele também. Então, usuários do LastPass e do Bitwarden, cuidado, porque vocês podem, né, receber e-mails falsos dizendo que tem que atualizar o aplicativo, mas na verdade não tem que atualizar porque isso é uma falsa. O que eu recomendo é não clicar em links, em nenhum tipo de link. E também, se você receber um e-mail como esse, vá até o site oficial da ferramenta que você usa, de cofre de senhas, e verifique se lá tem alguma atualização, né, para isso. Ou na loja do celular, né, se tem alguma atualização para o seu aplicativo. Não clique em nenhum link que você recebeu por mensagem para atualizar o aplicativo. E esse troço aí do golpe das fintechs lá? Isso aí, na verdade, é vazamento de informações e os usuários, e os atacantes, basicamente, eles têm acesso, né, a contas, né, ou perfis, né, desses fintechs e acabam fazendo, né, movimentações financeiras sem a autorização da própria empresa, da própria fintech. Na verdade, isso é uma questão de segurança. As fintechs, em geral, né, principalmente as muito novas, elas, como têm uma necessidade muito rápida de ir para o mercado, muitas vezes, não digo todas as vezes, mas em algumas vezes, pela velocidade, eles vai passando alguns testes de segurança e acabam ficando um pouco mais vulneráveis. Infelizmente, é uma questão de mercado, né, nesse caso. Né? A empresa já estabelecida tem um pouco mais de cuidado ao lançar um produto novo, por exemplo. Então, é uma questão dessa linha. Patrícia, descobriu o quê? O filme? O filme, ela... É de 2013, com o Joaquin Phoenix, que é um programador e acaba se apaixonando pela máquina pela assistente que ele constrói, que é interpretada pela Scarlett Johansson, Fernanda. Ah, eu achava que era uma... É loura também. Também é loura. Eu lembrei também de um episódio de Big Bang e a Teoria, não sei se esse Gilberto chegou a assistir, que o Raj, é um indiano, né, também, lá da Caltech, se apaixona pela Siri, quando ele compra o primeiro aparelho celular dele, que vem a Siri como assistente, né? Eu assisti esse episódio também. Lá. Mas a Uella, na verdade, não aparece uma figura de uma pessoa, na verdade. Não aparece, só dublagem. Basicamente ele interage, exatamente, ele interage com o dispositivo, que é um aplicativo que está no celular dele. Ele conversa, leva no bolso, né? E acaba o próprio algoritmo usando a câmera do celular para descrever o local onde eles estão e tudo mais. É um filme que dá para pensar bastante sobre essa questão que a gente está conversando agora, inclusive. Muito bom, viu? Ó, quem quiser sugerir pautas, assuntos para o Gilberto, 992994297 ou então lá no chat da nossa transmissão no YouTube de A Gazeta ES, todas as quartas e sextas. Fale, Paty. O Ricardo está aqui lembrando que é bem Black Mirror essa situação. Exatamente. Claro, sempre tem os ouvintes lembrando da famosa Skynet, né? Que tem uma sequência aí de O Exterminador do Futuro, em que o próprio Arnold Schwarzenegger volta como amigo do menino, né? Entendendo todos os comportamentos dele no decorrer da série aí. Exatamente. Fernando está aqui lembrando. Bem lembrado, bem lembrado. É isso. Gilberto, até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações e até sexta-feira com mais tecnologia. Até lá.